Então, se a gente analisar alguns jogadores profissionais, a gente vai perceber que eles têm alguns padrões táticos que eles tentam repetir o máximo possível. Por exemplo, o Nadal, em 80% das vezes, ele saca e bate a primeira bola de forehand após o saque. Então, 80% dos pontos ele saca e primeira bola de forehand. É um padrão tático que ele utiliza. Se a gente for analisar, ele muitas vezes ele tenta forçar essa jogada com forehand pesado, com bastante giro na esquerda do adversário, para que ele consiga se inverter e daqui ele consiga esse winner de forehand inside out do outro lado da quadra. Então são padrões táticos que ele utiliza e nas horas que ele mais precisa, ele acaba repetindo esses padrões táticos. Ele não foge nas horas de pressão, ele faz isso mais vezes e não o contrário. Um outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, é o Medvedev. O Medvedev é um jogador que gosta de devolver muito de trás. Isso faz com que ele tenha um pouco mais de tempo para devolver. A gente vê ele devolvendo ali 4, 5 metros para trás da linha de base. Como ele tem mais tempo, faz com que ele consiga fazer um golpe mais completo na devolução de saque, praticamente um golpe de backhand, de forehand normal. Isso faz com que ele consiga gerar um pouco mais de potência na devolução. E com isso muitas vezes ele já consegue recuperar o centro da quadra e vai ganhando espaço durante o ponto. Então é um padrão tático que ele tem. Então dificilmente você vai ver ele nas horas que ele mais precisa, ele mudando isso. Ele vai tentar, nas horas que ele mais precisa, ele vai tentar fazer o padrão tático que ele faz melhor, que é devolver de trás. Então, talvez, dependendo do adversário, ele possa ter uma estratégia diferente? Pode. Mas, no geral, a maioria das vezes, os melhores jogadores pelo menos, eles tentam fazer o seu padrão tático, o que eles fazem melhor, nas horas que eles mais precisam. Então, eu entendendo um pouco como eu gosto de jogar e o que eu faço bem dentro da quadra de tênis, eu começo a estabelecer esses padrões táticos e com isso eu consigo começar a tomar melhores decisões. Então, tem algumas decisões, o que eu quero fazer com a bola, que elas são comuns, basicamente, são mais básicas, independente do tipo de padrão de jogo de cada jogador. Então, por exemplo, se o meu adversário, se ele joga uma bola profunda e eu afasto mais para bater, essa bola aqui, tenho que buscar jogar ela com um pouco mais de altura. Para quê? Para eu correr menos risco, para que eu consiga jogar essa bola com mais profundidade e consiga segurar o meu adversário um pouco mais atrás. Com isso eu consigo recuperar um pouco de espaço na quadra e também ter um pouquinho mais de tempo para dar sequência no ponto. Da mesma forma, eu tenho que tentar jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque. Então se eu começo um game, por exemplo, os 2 primeiros pontos eu joguei, independente de eu ganhar ou perder o ponto, eu joguei com o segundo saque, no próximo ponto talvez não é hora de eu arriscar tanto, e sim tomar uma decisão de jogar um pouquinho mais com o primeiro saque, usar um segundo saque no lugar do primeiro. Isso pode me ajudar a manter essa porcentagem mais alta. As estatísticas dizem que os jogadores ganham mais pontos com o primeiro saque do que com o segundo saque. Então, quanto mais eu utilizar isso a meu favor, melhor. Então, cada vez que eu for refletindo e escolhendo e pensando taticamente, tomando melhores decisões, eu vou melhorando esse padrão tático e a eficácia do meu jogo ela vai aumentando. Então eu vou começar a cometer menos erros, vou começar a ganhar mais pontos importantes, vou começar a aproveitar mais bem as oportunidades que eu tenho. Então se eu sei como jogar um breakpoint que eu tenho, eu sei como devolver o saque, isso aumenta as minhas chances de ganhar. Se eu sei como sacar num 4x4 30 iguais, isso aumenta as minhas chances de ganhar. É lógico que isso tudo vai depender do momento da partida. Às vezes eu vou estar um pouco mais tenso, às vezes eu vou estar um pouco mais relaxado, ou vou estar me sentindo melhor, ou não tão bem, não tão confortável. E tudo isso influencia, mas a gente ter essa ideia geral de padrão tático e melhorar as nossas tomadas de decisão, isso faz com que a gente ganhe mais pontos e com isso também consiga ganhar mais partidas.